Agora vamos falar sobre causas da oração não respondida. Existem 5 causas da oração não respondida. A primeira é a dúvida. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, amados, não pode haver dúvida. Quando nós orarmos, nós temos que crer que o Senhor já nos respondeu. E assim será. Aleluia. A segunda causa da oração não respondida é indisposição para perdoar. Devemos praticar o perdão, como diz na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então é necessário praticar o perdão para também sermos perdoados, porque a falta de perdão fica como um embaraço e impede que nossa oração seja respondida. A terceira causa da oração não respondida é iniquidade no coração. O salmista Davi, ele tinha plena convicção disso, como diz no Salmo 66, no versículo 18: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Podemos ver também Isaías 59, versículo 2, que diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então não pode haver iniquidade no coração, porque a iniquidade, ela separa o homem de Deus. E a iniquidade, ela é uma causa de muitas orações não serem respondidas. Temos que estar com nossos corações puros na presença do Senhor. Aleluia. A quarta causa da oração não respondida é orar fora da vontade de Deus. Está no 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então sabemos que existe a vontade diretiva e a vontade permissiva, mas é bom nós ficarmos com a perfeita vontade de Deus. Devemos pedir segundo a sua vontade, aleluia. Como diz no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para vossas vidas. Então, amados, é muito melhor nós ficarmos com a perfeita vontade de Deus. E quando nós buscamos o Senhor e queremos a sua perfeita vontade, e quando muitas das vezes a oração não é respondida, é por causa que não está na vontade do Senhor, porque Ele só vai responder aquilo que estiver dentro da sua vontade. Então, orar fora da vontade de Deus faz com que a oração não seja respondida. E se nós insistirmos muito, Deus pode até responder, mas isso depois pode causar prejuízo, sofrimento, dor. Muitas das vezes Deus permite, mas aí causa transtornos. Então, vamos orar dentro da vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando Ele estava lá no Getsêmani, Ele orava ao Pai, quando Ele sentiu angústia de morte, e Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia não seja a minha, mas a tua vontade. Então, temos que orar na vontade de Deus, porque orar fora da vontade de Deus, a oração não é respondida. E Deus respondeu segundo a sua vontade, porque Ele cumpriu o propósito que Ele tinha planejado para o seu Filho, que era o plano da salvação através do seu sacrifício na cruz. E Ele venceu e foi até o fim. Louvado seja Deus. A quinta causa da oração não respondida é falta de perseverança. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então tem que ter perseverança.
porque é a falta de perseverança que faz com que muitas orações não sejam respondidas. Quando nós colocamos um propósito de orar, temos que perseverar, porque a falta de perseverança, ela faz com que a oração não seja respondida. Como nós podemos ver, Daniel capítulo 12, versículo 13, que Daniel, ele orou com perseverança por 21 dias na presença do Senhor, e ele foi respondido na sua oração. Mas devemos perseverar, porque a falta de perseverança, ela impede que a oração seja respondida. Conta um testemunho de uma certa irmã que o esposo não era crente, não servia ao Senhor, e ela convocou as irmãs no círculo de oração para fazer uma campanha e orar em prol do esposo dela para que ele fosse salvo. E começaram a orar, e aos poucos as irmãs foram desanimando, e a irmã continuava orando, mas no final, já com quase 30 dias de oração, ela parou de orar. E depois o Senhor revelou que a bênção estava chegando, e como ela parou de orar, o anjo voltou com aquela bênção. Então, amados, às vezes a oração não é respondida é por causa da falta de perseverança. Temos que perseverar na oração. Aleluia, louvado seja Deus.